E hoje eu tô aqui com a Tatiana, cirurgiã pediátrica. A Tati é mãe de duas princesas, né, Tati? A Tati foi minha professora na faculdade e que eu falo com todo carinho, Tati, porque eu gosto muito, Tati. Você Adoro. inspira, assim, as mulheres. Obrigada. Me inspira também, maravilhosa. Obrigada por ter vindo aqui. Obrigada a você pelo convite, adorei. Acho que a gente tem muita coisa para conversar, né, Mirella? Muita coisa, muita coisa. Eu já vou começar te perguntando uma coisa, Tati. Você, assim, é mãe, né? E trabalha ali com os filhos, né? Operando os filhos de várias mães também. E como essa relação ali de você, médica, cirurgiã pediátrica, operando criança e com as mães no consultório? É diferente, Mirella, de outras especialidades, a gente lida não só com o paciente, né? Nossa relação médico-paciente não é direto com o nosso paciente, né? A gente lida com a mãe desse paciente, com a família em geral, com o cuidador dessa criança. E aí essa relação se estende, essa relação médico-paciente tão falada e tão conhecida, se estende para esses familiares, sabe? A gente tem que estar pronta para dar o entendimento do processo, da cirurgia, da doença, para essa família se sentir segura, se sentir acolhida, para poder essa criança ser operada e ter a sua melhor performance. Então essa é uma relação diferente de outras especialidades, né? A gente tratar não com o doente em si, com o paciente em si, mas com a família desse paciente, né? E tem que haver muito carinho, né, Tati? Muito. A gente se coloca muito no lugar dessa família, sabe? Eu não acho, obviamente, você não é obrigatoriamente tem que ser mãe para saber fazer essa relação com o seu paciente pediátrico, mas você ser mãe e cuidar dessa criança com esse olhar materno, sabe? E olhar para essa mulher e saber que ela está passando naquele momento, um momento muito difícil e especial para ela, ter esse cuidado no tratar desse momento, eu acho que é fundamental. Eu acho que isso estabelece uma relação de confiança, sabe? Ela sabe que ali eu não estou entregando só o meu melhor profissional, mas estou entregando o meu melhor como mãe, como mulher, sabe? Com esse olhar carinhoso mesmo, assim, de acolhimento, de saber que ela precisa desse apoio, sabe? Que às vezes não vem da família, às vezes vem só da gente. Abraçar a causa, sabe? E por menor que seja a cirurgia, né, Tati? Porque tem cirurgias ali pediátricas, me corrija se eu estiver errado, mas que são relativamente simples, Sim. cirurgias pequenas, mas a gente que é mãe, eu falo, a gente não quer que o filho nem tire uma pinta, né? Verdade. Então, às vezes a cirurgia é uma cirurgia simples, mas as mães estão angustiadas, o filho vai para o centro cirúrgico. Porque, na verdade, a gente passa a compreensão para essa família do processo inteiro, né? Da anestesia, do intraoperatório, do pós-operatório. Então, esse percurso que ela vai fazer não é um percurso simples. A cirurgia, por menor que seja, uma cirurgia que eu mais faço, é uma cirurgia que leva entre 15 a 20 minutos. Quer dizer, uma cirurgia muito rápida. Mas para ela, aquilo é uma eternidade. É fimose. Sabe? Fimose. A postectomia é uma cirurgia muito rápida e bem simples. Mas eu sei que naquele momento pré-operatório, da anestesia, ela está extremamente estressada, tensa, aí a gente faz uma cirurgia rápida, eu sei o que ela vai passar no pós-operatório, então você tem que estar presente, sabe, para aquela mãe, olha, eu nunca vi essa cirurgia, eu nunca vi um pós-operatório, diferente da cirurgia plástica, por exemplo, que, nossa, a gente como mulher vai operar uma mama, a gente conhece 1 milhão de mulheres, né, e aí, como é que foi e tal, por mais que você extraia de outras mães, como é que foi o pós-operatório daquele filho dela, o seu filho é especial para você, claro. Sabe? E por mais que você conheça seu filho, ele vai estar enfrentando um momento novo. Então você tem insegurança do saber como lidar, da sua parte, do saber como ele vai reagir e como você vai lidar com aquelas questões. Então, por mais simples e rápida que seja a cirurgia, o processo para ela é igual, sabe? É doloroso. Só quem botou filho no centro cirúrgico sabe o quanto é desconfortável, o quanto a gente tem medo. Medo de perder, medo da criança morrer. A pergunta que mais me fazem. E o que mas você responde? Ele vai operar uma fimose, mas tem risco dele morrer? Né? E essa conversa tem que ser muito séria, E sabe? como que você trata essa conversa com as mães?
Hoje em dia a gente tem a boa sorte de ter drogas anestésicas muito seguras, diferente de quando eu comecei, por exemplo, que a gente usava gases anestésicos que faziam muita arritmia cardíaca, que eram gases que deixavam a gente insegura na indicação da cirurgia, às vezes, né? Quando não era uma coisa muito simples. Mas hoje em dia, como você tem bastante segurança no procedimento anestésico, que é o procedimento que elas têm mais medo, a gente passa a segurança de que, claro, qualquer procedimento cirúrgico é passível de complicação, mas que a chance daquela criança ter alguma complicação fatal é, assim, 1 em 1 milhão, sabe? O percentual de óbito é inaceitável num processo desse, a não ser que a criança tenha alguma doença que é desconhecida. Hoje em dia é tudo muito mais seguro. Muito mais seguro. Muito mais seguro. A gente tem muito recurso ali no centro cirúrgico. E eu falo sempre isso, você procurando uma equipe competente, você estando num ambiente hospitalar, com um hospital com uma estrutura adequada, né? A chance de uma complicação hoje em dia já é muito pequena. Muito pequena. E eu acho que é uma briga constante nossa como cirurgião, né? Trabalhando no centro cirúrgico, é essa busca pela segurança em todo o trabalho que você faz, né? E a cirurgia pediátrica, eu acho que há muitos anos ela é muito pouco valorizada nesse sentido, sabe? Se dava muito pouca importância e diferença no que diz respeito à presença de uma criança no centro cirúrgico, sabe? Segura, coloca a máscara, ela vai parar de chorar a hora que ela anestesiar. E hoje em dia a gente não usa mais esse recurso. Nosso recurso é lúdico. Você quer que ela tenha não só que ela passe por uma cirurgia, mas que ela passe por uma experiência boa. Melhor sabe? possível. A melhor possível. Porque não é um dia agradável, né? Eu vou, né? Eu não vou no shopping, vou no centro cirúrgico. Mas já que tem que operar e que é o filho de alguém, uma criança, por que não tornar aquele dia ali o melhor possível, para a mãe ficar mais confiante, né? Ficar mais segura, tanto a mãe quanto a criança. Eu tenho assim muito bons retornos sobre isso, sabe? Que o dia não foi tão tenso. Melhor do que esperava. Que eu tava, assim, eu queria ter um treco lá dentro do centro cirúrgico, mas que o processo foi tão lindo, tão legal, tão acolhedor, que eu não senti esse mal-estar que eu imaginei que fosse sentir. E crianças maiorzinhas, a gente colhe experiências, assim, hilárias, interessantésimas, super agradáveis. Conta, Tati, uma experiência assim que você lembra. A gente gosta muito de fazer esse pré-operatório de uma forma, assim, que a gente alcance a ideia da criança, a imaginação da criança do que é aquele lugar. Então, os hospitais em que eu trabalho, a gente tem carrinho para levar os meninos meninos e meninas, um carrinho dentro, carrinho mesmo, um carrinho de... Eu vejo lá os carrinhos do centro cirúrgico. A gente vai guiando aquela criança sentadinha num carrinho para ela entrar na sala assim. A máscara que a gente usa, a gente coloca cheiros, tem cheirinho de pum de elefante, bafo do dragão, perfume da princesa. A criança pode escolher o cheirinho que ela quer, né? A gente apresenta esse cheiro na hora, mostra que a máscara é uma máscara de piloto, de avião, que ela vai fazer uma viagem. Bora lá viajar. Para conforto dela dentro do centro cirúrgico, a gente coloca uma manta térmica para ela não achar que aquele ambiente está frio. Ela já senta, a gente fala, você está sentando numa nuvem que vai te ajudar a viajar. E aquilo, você está pensando que você está agradando a criança, mas você está agradando a mãe. Porque quem adoça o nosso filho, né? Adoça a boca do nosso filho, adoça a nossa. Né? Claro, o nosso filho é o que tem de mais importante. Mais importante. E assim, a gente vê que a mãe, o olho dela, sabe, brilha de ver que a criança está sendo, sabe, bem cuidada, que a gente procurou vários. Tem a minha anestesista, Lívia, ela maravilhosa, sabe? Maravilhosa. Ela maravilhosa, ela que fez meu cabelo. Ela tem uns adesivos, aí ela cola o adesivo na máscara, cola na mãozinha, sabe? Faz esses pequenos detalhes que a gente acha que não faz diferença, perda de tempo, não é. Mas você sabe que eu converso muito isso com a minha equipe, eu converso muito. As meninas que me acompanham no centro cirúrgico, assim, elas sabem que eu falo assim, gente, o centro cirúrgico, pra gente que tá ali todo dia, é normal. Mas pro paciente, não é. Vai operar o quê? 1, 2, 3 vezes na vida. E eu falo isso, vê se não concorda. O centro cirúrgico é frio, é gelado, né? O paciente está de jejum, o paciente está com medo,
Ele vai ser operado, né? E coloca uma camisolinha ali, então o paciente chega muito desconfortável. Eu falo, gente, a gente tem que tentar transformar aquele momento no melhor possível. Então, assim, eu falo, eu me coloco muito no lugar dos meus pacientes, assim, me coloco no lugar e penso, se fosse comigo, eu não quero ouvir nenhum problema. Ah, tá com problema aqui. Não, gente, não é para ter nenhum problema, é para estar tudo perfeito ali naquele dia. Sim. Quanto mais com uma criança que tá ali com a mãe, né? Claro. Tem que estar tudo muito, a gente com muito cuidado mesmo, né? O centro cirúrgico é um lugar feito de muitos detalhes, né? A gente que trabalha muito tempo, a gente tem esse olhar, assim, de enxergar, olha, aqui tá faltando esse pino, aqui tá faltando esse um campo, alguma coisa assim. Isso não tem nada a ver com o paciente, né? Isso tem a ver com a nossa agilidade do serviço, com a nossa percepção do serviço. Isso não tem que ser, olha, na hora que o paciente está dentro da sala, está faltando fio tal. Não. Que meu filho vai ser operado com fio inadequado, então... Isso aí. Né? Não é isso. É esse né? cuidado aí que eu tenho, assim, eu falo, gente, isso é assim, indispensável. Para mim tem que estar tudo perfeito. E eu falo com a minha equipe isso sempre. Eu falo, gente, para o paciente aquilo não é igual para a gente, que a gente está ali o tempo inteiro, a gente sabe como funciona a rotina do centro cirúrgico. Para o paciente é um dia muito especial, né? A cirurgia dele. E assim, a gente trabalha, né? Acho que pela condição de trabalho, pelo tipo de profissão, a gente trabalha com muitas mulheres dentro da sala, né? Então a gente tem muito afã de conversar, né? Assim, a minha equipe, eu gosto muito de trocar ideia, de saber como está o filho, e aí, se acabou aquela obra da sua casa. Então, esse assunto, a gente sabe que dentro do centro cirúrgico a gente tem essa conversa, mas precisa escolher um momento. Com certeza. Né? E acho que todas nós, quando trabalhamos juntas e você sabe como trabalhar, você já colocou o seu jeito, tudo se encaixa, sabe? Depois a gente conversa sobre detalhes da vida. Porque naquela hora a prioridade é o paciente que está chegando. E toda a atenção tem que ser para o paciente. E no seu caso, para o paciente e para a mãe do paciente que está ali dentro do centro cirúrgico, diferente do meu caso, né? Esse momento para elas é muito grave, sabe? Porque ela olhar o filho ser anestesiado, e isso é uma proposta de acolhimento também, que não se fazia antes, né? A mãe não entrava no centro cirúrgico, a gente tirava a criança do colo da mãe na porta. Quer dizer, existia assim não digo violência, óbvio, porque a minha intenção ali era a melhor possível, de cuidar daquela criança como se eu estivesse no lugar da mãe, mas é um momento muito ruim para a mãe, ter o seu filho retirado para ser operado. Então, sacado essa situação, a gente mudou o comportamento, e isso já não é um projeto novo, isso é uma coisa bastante antiga, que foi muito difícil implementar aqui na nossa região, de trazer a mãe para dentro do centro cirúrgico. Mas ela vai passar mal, ela vai desmaiar. Não, ela vai estar do lado do filho dela e vai se mostrar o mais forte possível. Ela vai segurar as pontas. É claro que cada um tem a sua personalidade, a sua forma de lidar até com doença, né? Com dor, com esse momento. Mas de uma forma geral, assim, vou te falar que 99% das mães esperam o filho dormir para chorar. Primeiro passa a segurança. Primeiro, tá tudo bem, vai dar certo. E aí, a hora que o filho dorme, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu trouxe meu filho pra cá? Que insegurança, que medo, sabe? E aí você tá no seu momento de, olha, se acalma, a gente vai começar o procedimento e você vai ficar bem, sabe? E tirar aquela mãe da sala quando ela não é do setor de saúde, a gente coloca ela numa sala paralela lá para poder esperar, né, o filho tá sem anestesia e ser recebido lá. Quando a mãe fica na sala, mais especial ainda, né, que a gente tem que ter todo um cuidado, né, nas coisas, no modo de falar, no modo de colocar, pontuar essas questões que a gente fala, né? Esse fio não tem? Mas eu queria esse. E você sabe que parece um bicho de 7 cabeças, mas assim, o que eu mais ouço aqui no pós foi muito melhor do que eu pensava. Isso. Não é? Eu escuto bastante isso. O pós-operatório em casa não é muito agradável, principalmente da maioria. A criança não pode nem pular, não correr, não pode fazer nada. Eu faço meteorologia também, e o lugar que você mexe não é bom, né? E as crianças reclamam bastante. Mas, em geral, a experiência não é tão grave assim, não é tão ruim, sabe? A maioria sabe lidar bem.
E eu dou bastante respaldo, eu dou meu telefone para os pacientes. Isso eu ia te perguntar, Tati, como é a sua atenção no pós-operatório? Porque eu falo, eu gosto dos meus pacientes colados em mim, assim, bem perto do pós-operatório, sabe? Falo, qualquer dúvida, qualquer coisa, não fica passando aperto, me liga. Meus pacientes têm meu celular e eu faço essa questão mesmo de dar toda a atenção no pós-operatório. Só que você tem muito mais pacientes, porque é muita criança que opera ali no mesmo dia, né? Como você faz esse pós-operatório? Mirella, eu sou chegada num celular, sabe? Adoro. Então o WhatsApp não me incomoda. É óbvio que a gente, de alguma forma, tem que dar um limite a isso, né? Porque senão você não dá atenção nem à sua família, né? Nem faz as coisas que você precisa fazer. Mas, em geral, eu sou muito disponível, meus pacientes sabem. Inclusive, um site desses de indicação médica colocou meu telefone pessoal no site, né? Assim, cirurgiã pediátrica em Volta Redonda, meu número, meu pessoal. Então, assim, é muito acessível o meu celular. E eu tiro muita dúvida, eu recebo muita foto que eu preciso dar um feedback do aspecto. Olha, tá tudo ok ou não tá, mudamos isso. Eu sou como você, eu gosto de estar colada. Colada ali no pós-operatório. Eu falo, gente, pós-operatório é aqui, ó, pertinho de mim. Porque a gente descomplica as coisas. É claro, aí você sabe? pega uma coisinha antes, num momento ali que tá muito mais fácil de resolver do que se você não visse, se deixasse passar. Eu gosto muito de estar do lado do paciente nesse momento, assim, tanto para dar uma abrandada nas situações que a criança não quer lavar, não quer tomar banho, não quer fazer o cuidado. Calma. Não faz hoje, deixa para fazer amanhã. Ninguém perdeu cirurgia porque ficou um dia sem lavar, sem tomar banho, entendeu? Se acalma. Eu falo para elas, na Europa ninguém toma banho. Opera, volta para revisão sem banho, então dá certo. Tem que ter esse cuidado, né? Ô Tati, me fala uma coisa aqui. Você percebe alguma diferença entre a mãe e o pai como acompanhante ali da criança no centro cirúrgico? Eu, assim... Tirando os pais que são mães, né? Que você vê assim, que é o pai que cuida, tem muito isso. Eu vejo muito isso hoje em dia, sabe? O pai é quem cuida, que tem um comportamento como o da mãe, né? Que a gente é bem resolutiva, né? E bem controladora também das situações, né? Completamente. Mas a mãe, ela é mais, assim, fica mais focada ali na criança. E o pai um pouco menos em alguns casos. Mas naquele momento ali dentro do centro cirúrgico, eu acho que os dois estão na mesma tensão. Então, tirando o comportamento masculino, assim, de ficar pouco perto, de você ter que falar, se aproxima, coloca a mão, as mães não soltam. Né? As mães você acha que as mães são mais ali apegadas? Mais apegado, mais agarrado. O pai já respeita, acha que só vai se aproximar se eu der o ok, entendeu? Olha, você pode se aproximar do seu filho. As mães já estão ali juntinho. Mas, na verdade, quando ele se propõe a entrar, eu acho que o comportamento é semelhante. De estresse e de cuidado, de querer estar perto do filho. Mas quem acompanha ali na maioria das vezes? Geralmente, está o pai ou está a mãe? Você vê muito maioria meio é a a meio? mãe. A maioria é a mãe. A maioria é a mãe. Os pais entram menos. Até porque eu acho que a mãe não deixa, né? Eu acho também que a mãe não deixa. Já resolve, a mãe já resolve. Quem vai sou eu, pronto, acabou. No meu caso, por exemplo, quando eu levei minha filha para o centro cirúrgico, meu marido é cirurgião também, mas eu falei, eu que vou, tá? Eu que vou ficar agarrada ali, depois você chega. Entendo completamente. Eu que vou ficar. Acho Muito que é mais bom. a mãe mesmo. Muito bom, Tati. E aí, você assim, porque o que eu faço com os meus acompanhantes? Eu tenho muito cuidado ali com o acompanhante, assim, eu fico muito... Já fui acompanhante, né? Já fui acompanhante quando minha mãe operou. Eu acho que pro acompanhante do paciente é muita angústia, né? Você ficar ali no corredor, tô esperando minha mãe, meu pai, meu filho operar, né? E eu sempre converso bastante, porque assim, por exemplo, uma cirurgia de mama tem uma duração de 3 horas. Vamos dar um exemplo aqui. Aí eu falo, a cirurgia vai começar às 8. O que o paciente entende? 9, 10, 11, acabou. 11 horas vai estar saindo do centro cirúrgico. Não é assim, né? Não, de jeito nenhum. Eu explico isso antes para o acompanhante. Eu falo, gente, está marcada para as 8. Na verdade, vai para o centro cirúrgico, vou marcar, vou tirar foto, vai conversar com a anestesista, né? Vai tirar todas as dúvidas, que a gente vai estar começando mesmo, lá para umas 9 e pouquinho. Faz a cirurgia, vai para a recuperação pós-anestésica, né? Para depois acabar a cirurgia. Então demora muito mais do que as 3 horas ali do tempo cirúrgico. E tudo que a gente faz no centro cirúrgico, ele não é muito ágil, né?
A gente acaba perdendo tempo com alguns detalhes que fazem com que a cirurgia se torne mais longa. No meu caso, mesma coisa, assim, a cirurgia é rápida e eu explico para elas, o tempo do procedimento é 20 minutos. Mas você vai ter um tempo antes e um tempo depois da anestesia, né? O processo pré e pós-anestésico, que às vezes é demorado, às vezes não é rápido. Então você tem que contar o quê? 2 horas para um procedimento de 20 minutos. Nossa, mas então vai demorar 2 horas na cirurgia? Não, 2 horas no processo. No processo. E eu coloco uma coisa assim que eu acho que é bem... Essa cirurgia, por exemplo, de postectomia, que é de fimose, né? Ela é uma cirurgia que você faz em 20 minutos, 15 minutos. Eu não uso nem aparelhinho para fazer, anel, nada disso. É com a mão mesmo ali. Mas eu falo para elas, 15 minutos se eu achar que ficou bom. Porque se eu não achar que ficou bom, eu vou desmanchar tudo, vou fazer tudo de novo, do jeito que eu achar que ficou bom. Vou te entregar seu filho a hora que eu estiver satisfeita com o resultado. Então, a princípio, 20 minutos. Mas pode demorar 40, pode demorar 60, porque eu quero que fique dá o meu melhor. E às vezes no primeiro ponto que eu dei, não achei que ficou bom. Vou fazer um novo reparo. Isso às vezes acontece e eu deixo minhas pacientes bem conscientes disso. É bom deixar Não tenho pressa. Não tô com pressa. Uma coisa eu ouvi, na época que eu fazia cirurgia, eu fiz cirurgia geral antes de fazer cirurgia pediátrica, e eu ouvi uma coisa que entrou na cabeça, assim, muito, que eu acho muito relevante. Até para as meninas que estão fazendo cirurgia, eu acho muito importante ouvir isso. A pior coisa para o paciente é um cirurgião preguiçoso. Sabe? Ah, terminei. Não ficou muito bom. Não, desmancha, faz de novo. Sabe? O paciente está estável, não é uma cirurgia de emergência, não é uma cirurgia grave, que está botando em risco a vida do paciente. Ele precisa do melhor. E às vezes aqui faltou um ponto, faltou uma pele que não ficou adequada, sabe? Um ponto que podia ter entrado melhor, na hora a mão não foi obediente. Então, eu acho que a pior coisa para o doente que espera um resultado, principalmente cosmético... Não, na estética isso é demais. Porque assim, a gente tem a estimativa do tempo cirúrgico, Claro. mas é uma estimativa, porque é aquilo. Dei um pontinho, não tô gostando, tiro. E se precisar, tiro de novo. E se precisar, eu tiro de novo. Porque assim, na cirurgia plástica, então, eu não gosto da associação de cirurgias, aquela coisa, né, X-tudo, né? Que é lipo, abdômen, mama. Porque que eu acho? Quando faz isso tudo, demora muito tempo cirúrgico. E ali depois de 6, 7, 8 horas, o cirurgião já está cansado. É humanamente impossível você ficar 12 horas operando e não tá cansado. Vai chegar uma hora que você vai estar cansado. Eu acho que você não vai dar tanta atenção aos detalhes assim. Então, retoque, por exemplo, é muito difícil eu fazer um retoque, porque eu acho que o momento eu já tô ali, tô com o paciente anestesiado. Exatamente. Não tá bom, eu já faço aquilo que é para fazer. Claro que pode acontecer em algum momento de precisar fazer um retoque, mas eu tento evitar ao máximo, sabia? Para deixar ali meu melhor naquele dia da naquele cirurgia. momento. Naquele momento. Assim, as cirurgias, você não consegue garantir 100%, né, de sucesso na primeira etapa. Às vezes acontece de você ter que fazer um retoque, de um tecido que ficou excedente, de eu ter que tirar mais um pouco. Detalhes. Mas naquela primeira cirurgia, eu tentei resolver absolutamente tudo e fazer o melhor de cara para não precisar fazer outras, porque a gente sabe que reoperação é sempre mais chato, mais delicado, né? Uma nova anestesia. Uma nova anestesia, mais difícil. Na cirurgia pediátrica, a gente não faz, assim, um X-tudo, mas por obrigação médica, eu preciso dizer à mãe daquele paciente que ele tem outras doenças cirúrgicas e que eu posso associar, sem muito prejuízo de tempo, por exemplo. Aí sim, aproveitar uma anestesia, né? Porque na criança pequena, a gente sabe que anestesias simultâneas, isso não é vitamina, né? Não vai fazer bem para essa criança. Então, se eu tenho uma hérnia umbilical, por exemplo, e tenho uma fimose para operar, eu posso associar as duas sem muito prejuízo de tempo. Não, eu faço associação cirúrgica também, mas assim, a Sociedade, nem tanto, né? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica orienta um tempo de 6 horas, que eu acho é um tempo excelente. Então, eu vou fazer um abdômen, quero fazer uma pálpebra, uma lipo pequena, eu associo. Agora, essa associação
Porque o paciente acha muitas vezes, estou aproveitando toda a anestesia, Aham. já quero operar tudo. Eu falo, opa, melhor dividir Sim. em 2 tempos, né? É, Mas a cirurgia plástica é uma cirurgia, assim, que é um tempo cirúrgico longo, normalmente. Não esfoliante também, associar, né? A não paciente fica... associar muito, não acho tão legal. Também não acho. Mas eu também abro mão de fazer algumas, por exemplo, num bebê que eu tenho que consertar a postura de um testículo, por exemplo, colocar ele no lugar quando eu tenho a doença do testículo não descido, poderia muito bem associar a fimose, a postectomia daquele bebê. Só que eu acho desnecessário, até porque eu ainda não tive a resolução espontânea que pode acontecer na criança. Então, não são todos que eu associo, sabe? Mas Alguns legal. pacientes eu falo, olha, é possível que ele precise operar uma fimose, mas ele vai operar daqui a 3 anos. Então, ele não vai ter prejuízo com anestesia simultâneas e a doença dele vai ser tratada no tempo adequado. A partir de 2, 3 anos, a gente pode fazer essa cirurgia, sabe? Muito bom, Tati. Deve ter um monte de mãe ouvindo aqui, ó, Tomara. tirando as dúvidas. Tati, assim, nessa semana, né, que a gente tá falando de mulher, 40 anos, e você já teve aí, né, 40 Há um próximos. tempo. Mas, assim, sempre admirei que você é toda bonitona, né? E com autoestima elevada, assim, a gente vê que você, né, alegre, transmite alegria. Dá uma dica, né? Eu tô pedindo uma dica nessa fase de 40 anos, da Esses mulher. 40 anos já passaram um pouco, né? Eu tenho 51 anos, mas eu sou bem feliz com a minha idade. Eu acho que a gente tem que passar por todas as fases e aprender com elas. Aquilo que a gente ouve sempre, né? A gente, na nossa vida, a gente está passando por um processo evolutivo, né? E eu acho que a velhice traz umas coisas muito desconfortáveis, mas traz muita coisa boa. A gente tem recurso para se cuidar, né? A gente não precisa ficar se achando feia, se achando isso ou aquilo. A gente tem recurso para procurar, não necessariamente cirurgia plástica, se isso é desconfortável para você, não necessariamente preenchimentos e coisas, mas um bom creme, sabe? Um tempo adequado para se cuidar, para fazer uma maquiagem, para botar uma roupa bonita, para se sentir bonita. E outra coisa, levantar todo dia na certeza de que você está fazendo uma coisa que você ama, sabe? Que você transmite isso para as pessoas, segurança, porque também a idade cirúrgica te traz maturidade, te traz segurança. Olha, eu vou fazer isso porque eu sei fazer. Isso vai dar pouco certo agora, a gente vai ter que repetir essa cirurgia, por exemplo, eu tenho doenças que são assim, provavelmente eu vou ter que fazer uma segunda etapa. Então, essa segurança e essa certeza de que você escolheu certo a sua especialidade, que você exerce a profissão que você quer, isso transmite segurança para as pessoas e te deixa confortável, sabe? Me sinto feliz com o que eu faço. Então, eu acho que com 40 anos, a minha expectativa era de chegar aos 50 assim. Tô mais segura, não tenho tanto receio de fazer determinadas cirurgias, eu gosto do que eu faço, me sinto bem com o que eu faço. Sabe? Eu acho que é isso, é você estar confortável na sua vida. Eu fiz até essa pergunta hoje, assim, se eu pudesse voltar aos meus 20, eu não queria não, porque a gente vai ganhando uma maturidade, né? E essa maturidade é tão boa, né? Dessa boa. fase. 20 né? eu não queria não, Mirella, mas 40 eu acho que eu topava. Topava! Então é verdade. Só para prolongar, porque essa idade de 40 anos ela é uma idade incrível. É essa idade que você percebe que você está mais madura, mais segura e com menos ruga. Mas eu falo, hoje em dia a gente não pode ter 60 e querer parecer ter 20 que não vai dar certo. Mas a gente tem tanta coisa para dar uma qualidade ali. Né? Não, e a gente acaba, eu acredito nisso, a gente acaba se olhando com mais carinho, sabe? Você não fica tão crítica assim, ai, tem uma ruga aqui me incomodando. Ah, tem uma ruga aqui que deve ter sido aquela preocupação que eu tive aquele dia. O importante é se gostar. Sabe? Né, você manter um estilo. Eu adoro... Eu sou fã de rock and roll, então eu me visto muito de preto. Aí faz um estudo colorimétrico que o preto não cabe na sua paleta. Ele cabe, ele vai ter que caber, senão vai ter que trocar o armário inteiro. Você começa a se sentir confortável, sabe? Com o que você veste, com o que você faz. Eu acho que é isso. E na verdade, quando você está se sentindo bem, você passa. Né? Aquela sensação ali, tô me sentindo bem, confiante. Você passa confiança. Você passa. Não tô me sentindo murcha, você não passa, né? Então, eu acho que é importante você estar se sentindo bem para passar aquilo. E essa troca é muito legal, assim, de você chegar no nosso ambiente de trabalho
e naquele dia você não está tão bem, você teve um paciente que não foi tão bem, ou na sua casa as coisas não vão tão bem, e ter outras mulheres ali com momentos diferentes. Ah, que isso vai passar, olha, deixa eu te dar uma dica, olha só, faz isso, sabe? É um filho que está passando por uma coisa ou outra, a gente troca, essa troca de informações e desse carinho torna aquele dia melhor. Então, você que é mais velha, sabe, acalma, Dá isso um aí. conselho. Sabe, isso vai passar, sabe, tenha fé, eu sou muito cristã, eu acho que vale a pena, sabe, a gente ter esse olhar caridoso em cima da pessoa. E eu acho que a idade passa isso. Você tá com 40, com cara de 30, melhor ainda. Obrigada. Obrigada, Tati. Tati, muito bom o bate-papo. Muito obrigada Adorei. Por ter vindo. Obrigada a você. Sei que o dia foi o quê? Já teve cirurgia hoje, né? Já teve cirurgia. Mas conseguiu vir um pouquinho. Conseguimos. Aqui. Me organizei mais cedo e a gente deu tudo certo. Ah, que bom. Obrigada, Eu fico muito Tati. grata pelo convite, viu, Vamos Mirella? fazer outros Adorei, e outros. vamos. Obrigada. Obrigada.